resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas. Estamos aqui novamente para prestar culto ao Senhor. Nosso desejo é que primeiramente Deus seja honrado por meio destes cultos, e que também a Igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor, também sejam edificadas. Nosso objetivo hoje especialmente é interceder, é orar ao Senhor, é colocar perante Ele a nossa aflição, a nossa luta, glorificando o grande Deus que tem nos salvado com uma grande salvação. Então iremos começar com uma palavra de oração, e como já é o nosso costume, peço que aqueles que nos acompanham também neste culto participem dessa maneira, que no seu coração orem, possam cantar, acompanhar a leitura bíblica, e que tudo que façamos aqui de fato seja para o nosso Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, Deus querido, honrado e bendito seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que ainda temos de anunciar, de proclamar a palavra do Senhor. Sabemos, Pai, que hoje estamos separados, de certa forma isolados, mas como temos dito, a palavra do Senhor continua livre e tem sido propagada e tem sido ouvida. E pedimos, Pai, que o Senhor continue a agir, continue a usar estes momentos para salvar vidas, para edificar os crentes, e que assim juntos possamos crescer no Senhor. De uma forma especial, neste culto, queremos interceder ao Senhor pelas aflições que temos passado, e queremos já declarar que o Senhor é um Deus que ouve as orações. O Senhor é um Deus que, em amor e por amor a nós, tem respondido às nossas súplicas. E sabemos que isso não é por nós mesmos, mas tão somente por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, pela graça, pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade de orar ao Senhor, pela bênção de ter a Bíblia e lê-la, Pai, e poder compreendê-la no auxílio do Espírito Santo. E pedimos que o Senhor venha fazer isso agora. Aqui entregamos este culto, é para o Senhor, é para a Tua glória. Abençoa cada um que assistirá a este culto, a este vídeo. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, façamos então a leitura bíblica neste momento. Será o Salmo 24. Convido os irmãos que nos acompanham também que abram suas Bíblias desse trecho da palavra do Senhor, Salmo 24. Lerei conforme a versão da Revista e Atualizada. Farei leitura, acompanhe sua Bíblia, por favor. Esta é a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a sua face, do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que damos toda a glória e todo o louvor. Ele é o verdadeiro Deus que se tornou ser humano, que viveu uma vida perfeita e que morreu em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. É esse Senhor forte e poderoso a quem exaltamos e glorificamos neste culto. Vamos cantar um hino ao Senhor e logo após iremos então interceder ao nosso Deus pelas questões pessoais da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Meus irmãos, agora iremos orar ao Senhor, iremos interceder ao nosso Deus pelas questões pessoais, por aquilo que está talvez acontecendo em nossa casa, em nosso trabalho, orar pela igreja do Senhor, orar pela nossa nação. Precisamos orar ao nosso Deus de forma especial. E também convido você agora que nos assiste, que no seu coração você coloque o seu pedido, que também interceda ao Senhor. Diz a palavra de Deus que nós devemos colocar tudo em oração. Oração é uma bênção que Deus concedeu a nós. É o canal pelo qual nós depositamos perante o altar de Deus as nossas lutas e aflições. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, Deus querido, Deus poderoso, aqui estamos reunidos, meu Pai, como igreja do Senhor, reunidos não fisicamente, mas espiritualmente em Ti.
para interceder, para clamar, para colocar nossas ações de graças perante o Senhor. E primeiramente queremos declarar isso, que o Senhor é um Deus bom. Nós te louvamos pelas bênçãos recebidas, e são tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós continuamente, a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da igreja, da convivência familiar. E eu sei, Pai, que algumas pessoas talvez não desfrutem disso plenamente, mas têm a sua satisfação no Senhor. Então nós te louvamos pelas bênçãos, pelo teu cuidado, pelas orações respondidas. Bendito e louvado seja o teu nome por isso. E queremos agora continuar a interceder ao Senhor. Deus, colocamos a Igreja Batista em Vilas Boas nas tuas mãos. Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que teu rebanho se disperse, mas que sejamos juntos, Pai, um com os outros, orando, intercedendo e buscando tua face. Pedimos ao Senhor pelo tempo que agora atravessamos de separação, que o Senhor possa continuar agindo neste momento. Abençoa-nos e que quando voltarmos possamos ter a grata surpresa de ver que a tua obra prosperou para a tua glória. Pedimos para aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, tem misericórdia de cada um. Sabemos de queridos nossos que passam por situações graves, Deus, sustenta-os, tem misericórdia, dá a cura necessária, dá o tratamento, dá o remédio. Declaramos nossa confiança no Senhor. Pedimos pelas famílias, abençoa o convívio familiar, relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Senhor, abençoa aquele filho que quer se separar do Senhor, que não quer mais saber dos caminhos teus, que está sendo ludibriado, enganado por Satanás. Que esta vida retorne e encontre Jesus como o supremo salvador da sua vida. Pedimos pelas questões financeiras do teu povo também. Abençoa a nossa nação nesse tempo de instabilidade. E em tudo isso queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Nós esperamos em Ti, nós aguardamos em Ti. Abençoa-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ainda louvar ao Senhor com mais um hino e que possamos realmente colocar continuamente perante Deus a nossa luta, a nossa aflição, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos abençoe. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá.
Meus irmãos, nossa mensagem de hoje é baseada em Isaías capítulo 22, lerei do versículo 1 até o verso 14, e como sempre, peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Farei leitura na versão revista e atualizada. Então, Isaías capítulo 22, do verso 1 a 14, e também peço que durante a mensagem, durante a nossa exposição, que também os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas nesse trecho da palavra do Senhor. Isaías capítulo 22, esta é a palavra de Deus. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos no vale da visão, um derrubar de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordens às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui, até esse trecho da palavra de Deus. E antes de nós continuarmos, iremos repetir nosso texto de sempre, Salmo 119, versículo 18, que assim diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, estamos no livro do profeta Isaías, estamos em uma parte em que o profeta, por mandado de Deus, profere profecias contra várias nações. No capítulo 22, nós temos uma profecia contra Jerusalém. Nós temos aqui a expressão no verso 1, vale da visão, e é uma referência a Jerusalém. Temos também no versículo 8, tira-se proteção de Judá, no versículo 9, cidade de Davi, e finalmente no verso 10, de maneira bem clara, temos citado a cidade de Jerusalém. É interessante porque as profecias nesse ponto do profeta Isaías são contra nações pagãs, e aqui então insere-se Jerusalém. Uma explicação talvez para isso é que Jerusalém estava se portando como uma nação pagã, então receberia também o juízo como uma nação daquelas. E o que é que nós temos então em relação a Jerusalém? Qual a palavra que o Senhor dá para Jerusalém por meio do profeta Isaías? Assim como em outras situações, é a profecia de juízo, que uma destruição haveria de chegar. E a palavra-chave que quero colocar aqui, o tema da mensagem é arrependimento. Penso que essa é a mensagem principal que Deus coloca aqui nesse texto, quando ele fala então para aquela nação, para aquela cidade, especificamente de Jerusalém.
E quero também novamente dividir a minha mensagem em 3 partes. A primeira dizendo sobre o lamento, a segunda sobre a falta de arrependimento e finalmente o terceiro ponto, quero falar sobre expiação. Como então Deus vai pagar o preço do nosso pecado. Então vamos para a primeira parte do texto, falaremos sobre o lamento. Nós temos isso nos primeiros versículos de Isaías capítulo 22. E ele começa dizendo: o que vocês têm agora? Também vou usar aqui a versão da NVI, meus irmãos. Em algumas partes fica mais claro para nós. Mas então Isaías fala, capítulo 22, por que vocês agora estão subindo aos telhados? Porque estavam tão cheios de aclamações, tão cheios de barulho, cidade alegre, e agora estão nessa situação de clamor, de lamento. E o texto fala então que aquela cidade havia sido atacada. Nós temos essa ideia aqui no texto. Aqui os líderes não haviam sido mortos propriamente, mas haviam fugido e na sua fuga haviam sido pegos. Isso é uma referência, entendemos, a uma destruição que chegaria a Judá, a Jerusalém, pela mão dos babilônios. Isso aconteceria alguns séculos depois, e é interessante que nós já temos aqui um pouco antes uma profecia contra a Babilônia, e agora contra Jerusalém, dizendo que aqueles babilônios então iriam atacar. E foi de fato assim, a cidade foi cercada, houve fome, a liderança tentou fugir, mas ela foi alcançada pelos seus inimigos, e de fato aquela nação pagã fez uma grande destruição na cidade de Jerusalém. Naquele tempo, por exemplo, quando Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, a liderança foi levada, foi algo terrível que lá aconteceu. Isso aqui já é profetizado então pelo profeta Isaías, dizendo que de fato aconteceria no futuro. Mas verso 4 especialmente, nós temos agora o profeta lamentando aquilo que acontece. Essas expressões são bem interessantes que o profeta coloca aqui. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Então lá estava Isaías, ele chorava amargamente, porque sabia que Jerusalém, que a terra de Judá, seria um dia então invadida, passaria por aquela destruição, a liderança seria levada daquele local. Geralmente dizemos que Jeremias é o profeta chorão. Ele escreveu Cantares de Salomão, e lá coloca seu lamento, também a sua lástima, o seu choro pela destruição de Jerusalém, aqui no mesmo contexto. Mas não é somente Isaías que chora, nós temos aqui Isaías chorando pelo dia do juízo. Isso nos traz uma lição interessante, meus queridos, para nós hoje, crentes, porque nós sabemos que um dia o juízo chegará a esta nação, um dia o juízo chegará a este mundo, certamente haverá de chegar, não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, mas as Escrituras são muito claras em relação a isso, dizendo que no futuro chegará um dia em que o Senhor Jesus voltará. Ele então irá, nós todos iremos nos apresentar perante Ele para prestarmos conta da nossa vida. O profeta lamenta porque ele vê o juízo, ele vê a destruição. Antes, no verso 2, ele fala, era uma cidade cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. E o contraste, agora Isaías chorando amargamente, porque ele conhece o fim do seu povo. Meus irmãos, talvez nós precisamos chorar mais em nosso tempo. Talvez precisemos em nossa vida lamentar o juízo que está por vir. É verdade que a vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de alegria, mas talvez seja o tempo em que o povo de Deus precisa buscar mais a face do Senhor e chorar por aqueles que não conhecem a Cristo, que estão caminhando para o inferno. Chorar por nossos parentes, amigos, conhecidos que estão ao nosso redor, que ainda não puderam ter o encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Isso deve arder em nosso coração. Devemos lamentar o juízo daqueles que estão perecendo, daqueles que estão caminhando para a condenação eterna.
E talvez estejamos num tempo da igreja, no tempo do evangelicalismo, meus queridos, em que há muito conforto, há muita pregação em prol de uma prosperidade, há muita coisa sendo colocada para enaltecer, para falar do que a igreja fez. Nós precisamos entender que é uma multidão caminhando para uma eternidade sem Deus. E a igreja tem a responsabilidade de anunciar, de proclamar a essas pessoas. Talvez precisamos chorar mais, não por uma bênção não alcançada, não por um bem material que talvez tenha sido perdido ou não alcançado em nossas orações, mas chorar porque vidas estão indo para a eternidade sem ter ouvido falar da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Estamos nós lamentando o juízo que há de vir sobre a humanidade, ou talvez estamos vivendo uma vida alienada de Deus, sem entender as realidades espirituais. Mais para frente o texto vai nos falar também sobre essa questão. Possamos então colocar isso perante o nosso Deus. Hoje, penso eu, é tempo de lamento, é tempo de pregação, é tempo de nos afastarmos de coisas que nos afastam de Deus e buscarmos realmente a face do Criador, do nosso Salvador. Quero ir já para a segunda parte da minha mensagem. Quero falar sobre a falta de arrependimento que havia naquela nação, naquela cidade. Nós temos isso a partir do versículo 5. Verso 4, Isaías fala: eu estou chorando amargamente porque eu sei que o juízo chegará. Ele fala desse juízo no verso 5, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor. Uma referência diretamente ali à invasão da Babilônia, aconteceria anos depois, mas nós sabemos que haverá um juízo no futuro, como já disse, sobre a humanidade, sobre este mundo, e será também um dia de alvoroço, de confusão, de atropelamento, um dia de vergonha para muitos. Ele fala que um derribar de muros e clamor que vai até os montes, porque os inimigos, verso 6, chegaram até ali. E é interessante o que Isaías fala a respeito da reação do povo de Judá, quando eles ouvem que a destruição estaria chegando, quais as providências que eles tomam na vida deles, o que eles pretendem então fazer para resolver essa situação. Veja a partir do versículo 8 o que diz o texto: tira-se a proteção de Judá. Naquele dia Judá olharia para as armas da casa do bosque, então olharia para os seus armamentos, notaria o seu muro, veria que havia brechas no muro, e estavam juntando água, provendo água, porque quando a cidade fosse cercada, algo que os inimigos faziam era cortar o fornecimento de água para a cidade. Então eles se preocuparam em ter água suficiente para o tempo do cerco, que certamente haveriam de passar. Estavam preocupados com os muros rachados, preocupados com a casa das armas, preocupados com o açude velho e com o açude novo. Prepararam ali um reservatório entre os dois muros para as águas. Fizeram coisas humanas, prepararam-se humanamente para o dia da adversidade. Mas o texto bíblico fala algo muito interessante. Vocês não olharam para cima. Não cogitais, diz o verso 11, de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades. Nem considerais naquele que há muito a formou. Que trecho interessante que Isaías fala, né? Então o Judá estava se preparando para o momento de destruição, para o tempo do juízo, para o dia da invasão. Reservaram água, olharam para o muro, mas eles não olharam para cima, não buscaram o Senhor. E o texto é claro, que for o Senhor que havia mandado aqueles inimigos ali atacarem a terra de Judá. Deus havia permitido, havia indicado, havia movido aquela nação inimiga a subir contra Jerusalém, contra Judá, para então a destruir. Era o Senhor quem estava fazendo isso. E eles não se voltaram para o Senhor para buscarem
a sua face. Também, obviamente, uma lição para nós, meus queridos, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. E aqueles que fazem aquilo que é humanamente possível, mas não buscam ao Senhor, se esquecem de olhar para cima. E aqui há um exemplo do povo de Israel ao sair do Egito, liderado por Moisés. É Deus quem os envia ali ao Mar Vermelho, e chega uma situação que está ali o mar à frente. Eles olham para trás, o que havia era o exército egípcio chegando com raiva, com violência. À frente o mar, atrás o exército inimigo. Do lado direito areia, do lado esquerdo areia. Olharam para baixo, tinha areia. Por onde quer que olhassem, não havia solução. Mas eles olharam para cima, onde a solução de fato vem. Então Moisés clama ao Senhor, aquele povo clama ao Senhor, e Deus dá a solução, uma solução miraculosa naquela situação. Meus irmãos, também é assim em nosso tempo, precisamos buscar ao Senhor. Temos ensinado à igreja, aqueles que nos procuram, sobre problemas diversos, que temos que sim fazer aquilo que é humanamente possível fazer, essa é a nossa responsabilidade. Mas nossa confiança deve repousar sempre no Senhor. Ele é o dono de tudo. Lemos Salmo 24 já neste culto. Do Senhor a terra, a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Ele sabe todas as coisas que existem e que hão de acontecer. Então a nossa vida tem que estar de fato apegada, arraigada no Senhor. Eles não olharam para cima. Mas o texto diz mais coisas a respeito desse ponto da falta de arrependimento. Fala o verso 12: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça, cingir o cilício. Eram figuras de arrependimento, assim como Jonas, quando foi pregar a Nínive, e aquele rei entendeu a mensagem e conclamou um arrependimento nacional, e naquele contexto ali, então eles fizeram isso, eles jejuaram, rasgaram suas roupas e buscaram ao Senhor, encontraram lugar de arrependimento. Aqui também Deus fala a mesma coisa: vocês deveriam ter ido buscar a face de Deus, deveriam ter buscado arrependimento, buscado ao Senhor, mas assim não o fizeram. E nós temos no livro do profeta Isaías um exemplo muito bonito de um rei que buscou a face de Deus em momento de aflição. Era o rei Ezequias. Sua história será contada aqui em Isaías nos capítulos posteriores. E quando Ezequias era o rei, Judá foi invadida pela grande Assíria, aquela nação que é a ameaça permanente que há no livro do profeta Isaías. Aquela nação inimiga chega às portas de Jerusalém, e uns generais lá da Síria provoca, blasfema do Senhor. O rei manda uma carta para o rei Ezequias, dizendo que a cidade seria destruída a não ser que eles se rendessem. Então Ezequias pega aquela carta, ele entra no templo de Deus, e a carta era um rolo, e ele estende a carta perante o Senhor. Ezequias buscou a face de Deus, ele colocou o seu problema perante o Senhor, e o Senhor disse: Ezequias, agora a briga é minha. Ele agiu de forma poderosa naquele dia. Louvado seja o Senhor. Então Deus convida o seu povo para prantear, para buscar a face dele. Será que nós estamos muito acomodados, meus irmãos, em nossas orações? Quando tínhamos tempo para estarmos juntos orando e buscando a face do Senhor, quantos vinham buscar a face de Deus? Quando tínhamos tempo para orar, para cultuar ao Senhor, para estarmos juntos, para clamar pela salvação, pela santificação do povo de Deus, pela edificação das ovelhas do Senhor, quantas pessoas pagavam preço de colocarem seus joelhos nas orações coletivas, talvez até nas orações que tínhamos em nosso próprio lar, mas quantos buscavam dessa maneira, de buscar ao Senhor em arrependimento e clamar pela igreja? Hoje não podemos estar juntos, podemos em nosso lar fazer isso, mas temos que buscar a face do Senhor. O texto continua: e Deus reclama do povo. Você teve
chorar, vocês deviam prantear, mas agora, verso 13, é só gozo e alegria. Deixa eu ler também aqui na NVI, como fala aqui esse texto, Isaías 22. Lerei os versos 12 e 13 na NVI. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento, mas ao contrário, houve júbilo, alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a resposta que os judeus daquele tempo davam. Eles não queriam pagar o preço de buscar ao Senhor. Eles diziam: olha, não haverá nada no futuro, todos vamos morrer mesmo, então aproveitemos o tempo presente. Apenas comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E interessante que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, usa essa mesma expressão que Isaías utiliza aqui. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E em que sentido, então, Paulo utiliza ali o texto? Ele, lá em Coríntios, capítulo 15, Paulo assim coloca: olha, do que adiantou eu ter lutado neste mundo, eu ter feito a obra do Senhor, lutado contra as hostes do mal, colocado a minha vida em perigo o tempo todo, se não há ressurreição? Esse argumento do apóstolo Paulo. Se não há ressurreição, então ele diz: então, de fato, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo quer colocar isso ali para a igreja em Corinto é que as aflições que nós temos hoje, as aflições desse tempo presente, são justificadas por uma vida eterna que teremos com Cristo após a nossa ressurreição. E notem, meus irmãos, que a expectativa de Paulo, aquilo que justifica a dificuldade no tempo presente, não é o fato da alma do crente ir para o céu após a sua morte. Isso acontece, isso é verdade, nós cremos nisso. Quando o crente morre, a sua alma é levada para o céu, está na presença de Deus, já está na presença do Senhor, aqueles que morreram em Cristo. Mas a grande esperança que Paulo nos coloca, a grande esperança da Bíblia, é a ressurreição. Paulo diz isso em outra carta, que ele diz, que ele fala da bendita esperança, que é a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar a este mundo. Então a ressurreição é a justificativa, é a recompensa por causa das aflições que nós passamos nesse tempo presente. Teremos uma vida eterna, já sem dor, sem mácula, sem choro, estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Nós aguardamos o dia da volta de Cristo, que também será o dia da ressurreição. Mas para aqueles que não creem no Senhor, para aqueles que não têm essa expectativa, então a vida deles é isso: é comida, é bebida, é a festa, é a farra, são alegrias carnais, porque eles entendem no coração deles, para aquelas pessoas nada existe naquilo que eles podem perceber ou experimentar neste mundo. Isso nos leva a uma filosofia, ou uma escola da filosofia chamada niilismo. E o que é niilismo? Niilismo é a negação dos valores tradicionais que leva a uma vida sem esperança. Niilismo é dizer que não existe nada, a vida é sem sentido, a vida é apenas uma existência, algo transitório, passageiro, e quando morremos não há mais nada. E há muitos que vivem nessa perspectiva do niilismo, achando que não há sentido na vida, que a vida é apenas um momento em que você tem que aproveitar o máximo possível e que isso vai passar, então aproveite a vida, faça o que você quiser, porque não há nada no futuro. O niilismo leva a uma vida sem esperança. E nós temos uma esperança. Nossa esperança é a ressurreição. É quando Cristo voltar, os que morrerem em Cristo irão ressuscitar. E os crentes que estiverem vivos naquele tempo serão também transformados, e juntos subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. Essa é a nossa bendita esperança. Nós somos um povo que tem esperança. Esperança não é um político, nem um sistema, não é algo deste mundo. É no Senhor Jesus Cristo.
Mas o niilismo leva à desesperança, achar que a vida não tem sentido, não há razão de viver. Isso leva a um abismo existencial. Meus irmãos, o mundo vive um niilismo espiritual, crendo que o juízo nunca vai chegar. Mas nós sabemos que haverá ressurreição e haverá juízo. A esperança do crente, como já disse, segundo Paulo, não é apenas a vida após a morte, mas a vida na ressurreição. É nisso que nós cremos. Então, cuidado com a ideia de que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso são as pessoas do mundo que não têm esperança, dizem, mas nós cremos no Senhor. E, finalmente, quero ir para o terceiro ponto de mensagem, meus irmãos, apenas o verso 14, e vou ler aqui na revista atualizada, também na NVI, porque é uma expressão, quero citar especialmente na NVI. Diz assim o verso 14: Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. E na NVI, o Senhor dos Exércitos revelou-me isto: até o dia da sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Então, Deus fala aqui ao povo, por meio do profeta, que aquele pecado deles, de não buscarem ao Senhor em arrependimento, esse pecado não seria perdoado até que eles morressem. Não haveria propiciação, como diz aqui o texto da NVI. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do pecado perdoado, como isso é perdoado em nossa vida, da propiciação e também da expiação. Propiciação e expiação são termos que estão ligados. Propiciação é um sacrifício sobre o qual repousa a ira de Deus, que nos propicia aproximarmos do Senhor. Deus é propício a nós por causa de um sacrifício. E expiação, segundo um teólogo, é a eliminação da culpa pelo cumprimento da punição que merece. Então, as duas expressões estão interligadas. Aqui na NVI usa propiciação, aqui na revista atualizada fala de ser perdoado o pecado. E quero juntar esses dois conceitos, então, nesse termo expiação, que é a eliminação da culpa pelo cumprimento da punição que assim merece. Meus irmãos, a humanidade está culpada aos olhos de Deus. Nós somos culpados porque somos condenados. E só existe uma coisa que pode nos fazer ser propícios a Deus. Isso é o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Toda maldade precisa ser perdoada. E para ser perdoado, o pecado precisa ser pago. E o pagamento dos nossos pecados acontece tão somente por meio de Jesus Cristo. Aquela morte de cruz, aquela morte na cruz de Jesus Cristo foi o nosso pagamento. Ali, o meu pecado foi expiado. A pena que eu merecia pelos meus pecados foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. E quero apenas terminar dizendo algo importante sobre a expiação. Um detalhe que nós precisamos entender de maneira bastante plena é que a expiação ela foi substitutiva, ou seja, foi nos lugar de alguém. Cristo, o justo, morreu no lugar dos injustos. E é tão somente por isso que eu posso ir para o céu. Aqui o texto que lemos, Deus chama o povo ao arrependimento. Nós temos o lamento de Isaías, sabendo que o juízo chegaria e o povo não teria arrependimento. Nós temos aqui a exortação de Deus dizendo: povo, vocês precisam se arrepender. Você tem que parar de dizer comamos e bebamos porque amanhã morreremos, e realmente se preocupar com o inferno. É necessário que o mundo se preocupe com o julgamento. Precisamos. As pessoas estão brincando com a vida cristã. As pessoas que conhecem a palavra de Deus estão brincando com a sua vida espiritual. Mas precisamos saber que nós só podemos ser propícios a Deus porque o nosso pecado foi expiado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Se Cristo
não tivesse morrido por nós, ainda que eu me arrependesse, não haveria perdão de pecados para mim. Então louvamos ao Senhor pela grande graça dele para conosco, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E finalmente, as duas perguntas que tenho feito com uma certa frequência no final das minhas mensagens. Primeiramente, aos crentes: você tem lamentado, você tem chorado pelo pecado, pelo juízo, sem se preocupado com aqueles que estão caminhando para a condenação? E para aqueles que não são crentes, como está a sua vida com Deus? Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porque já determinou um dia de juízo, e já determinou quem será esse juiz, ressuscitando dentre os mortos, que é Jesus Cristo. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele ouvirá a sua voz. Que Deus abençoe, fiquemos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Igreja, continuemos firmes no Senhor, que possamos caminhar juntos cada vez mais, continuemos em oração uns pelos outros e continuemos firmes na fé do Senhor até aquele dia final. E também esperamos com ansiedade o tempo que retornaremos aos nossos cultos presenciais e nos veremos pessoalmente, podemos comungar juntos para a glória do Senhor. Então oremos ao nosso Deus. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que atua em nós. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado, tem nos convocado ao arrependimento, e o Senhor está buscando vidas assim, Deus. Sustenta cada um que ouviu a mensagem, que a Tua palavra chegue com poder a cada coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. Amém. Fiquem na paz do Senhor.